Olá pessoal, aqui é o Valmir e hoje vou apresentar para você nesse vídeo como que você deve proceder para criar seus relatórios e gráficos no Gloss CRM, ok? Vamos lá. Bem, o primeiro passo é você ter em mente que tipo de relatórios você quer gerar, que tipo de gráficos você quer gerar no sistema, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu vou demonstrar como que você cria um relatório para listar todos os seus leads, por exemplo, de Curitiba, tá? E vou também demonstrar como que você cria um relatório não, um gráfico, informando ou destacando nesse gráfico todas as fontes ou origens dos leads de Curitiba, ok? Então vamos lá, mãos à obra, né? Então o primeiro passo é você entrar aqui na área de relatórios, tá? Clicando aqui no topo à direita, no ícone na forma de gráfico, tá? E você vai se deparar aqui já com uma lista de relatórios e gráficos também já prontos, tá? Esses que esses da lista aqui que aparecem com esse gráfico na forma de pizza são gráficos que já foram criados no sistema, e outros que apresentam com esse ícone de relatório são os relatórios normais, ok? Do lado esquerdo aqui você tem uma série de pastas, né, onde você pode guardar os seus gráficos e relatórios, tá? Então você pode criar suas pastas aqui em cima, tá? Clicando no botãozinho aqui do lado direito de pastas, né? Então você pode criar aqui as suas pastinhas. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui chamada gráficos, né? Então pasta para armazenar meus gráficos, ok? Meus gráficos, beleza. Criei aqui uma pastinha, então, ó, pastinha gráficos, e beleza. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro relatório. Nosso relatório vai ser sobre leads, né? Então aqui eu já fico na pastinha de leads aqui e vou clicar aqui no botão à direita, criar relatório, ok? Clico aqui, criar relatório, vou dar um nome pro relatório. No caso aqui eu quero um relatório com meus leads de Curitiba. Leads de Curitiba. Vai ficar guardado dentro dessa pasta, tá? Pasta de relatórios de leads. O menu principal, ou módulo principal aqui vai ser o módulo de lead, tá? Então seleciono aqui o módulo de lead. Se eu quiser também, se eu desejar, eu posso selecionar outros módulos, tá? Relacionados com o módulo de lead, para capturar informações desses módulos também, tá? Digamos aí que se eu quiser aqui, eu posso pegar um módulo de agenda, por exemplo, se o meu desejo, ou se eu desejasse aí criar um relatório envolvido com atividades realizadas junto à lead, né? Então as atividades são armazenadas na agenda. Eu poderia pegar aqui o módulo de agenda como módulo relacionado, tá? Ou comentários também, né? Comentários registrados no cadastro lead, tá? Mas hoje aqui, a título de exemplificação, eu vou ficar somente aqui com a minha lista de leads de Curitiba. Meu relatório eu posso compartilhar com outras pessoas, ou grupo de pessoas, tá? Ou funções, tá? Então o relatório que eu fizer aqui eu posso deixar disponível para outros usuários do sistema utilizar para gerar relatórios dos seus dados, tá? Outra coisa que é possível fazer aqui no relatório é realizar um agendamento desse relatório para que ele seja enviado com a periodicidade que você achar
interessante aqui para ser enviado para alguém, por exemplo, né, para um colega ou para um gestor. Você pode configurar aqui a periodicidade, tá? E nesse caso aqui, se for diariamente, a hora em que vai ser enviado e para qual destinatário, tá? Eu posso também colocar aqui um outro destinatário que não esteja na empresa necessariamente, tá? Então aqui eu posso colocar para um e-mail em específico, e o meu relatório eu posso enviar em CSV, Excel ou PDF, ok? Então você pode agendar aí para enviar o seu relatório por e-mail para alguém também, beleza? Então sigo aqui em próximo, e aqui eu vou definir as colunas, né, do meu relatório, tá? Então aqui nesse caso eu vou colocar o nome do lead, o sobrenome do lead, o telefone, a empresa, celular, o cargo dele, o e-mail, e eu vou colocar aqui também a fonte do lead, da onde que está surgindo esse lead, tá? Então aqui você pode organizar as colunas que vão aparecer no seu relatório, basta mover para onde você desejar, para a direita ou para a esquerda. Você pode agrupar os dados do seu relatório por qualquer das colunas, né? Qualquer uma das colunas que você definiu aqui em cima. Por exemplo, eu vou agrupar pelo nome, tá? E de forma ascendente, ou seja, de A a Z, beleza? Aqui embaixo eu posso realizar cálculos. Se por acaso o módulo onde você está trabalhando existe alguma informação, algum campo no formato de valores ou de números, ele permite que você realize aqui cálculos, né, no caso somas, né, quantidade média, valor médio, valor mínimo, valor máximo, tá? Nesse exemplo aqui não faz sentido fazer cálculo nenhum, tá? Eu vou seguir aqui para próximo. Aqui nessa etapa eu tenho a opção de criar filtros, tá? Criar condições para gerar as informações que eu desejo, tá? Então aqui eu tenho dois grupos de filtragem, tá? Um em que todas as condições que eu informar aqui tem que obrigatoriamente ser satisfeitas, e aqui embaixo eu tenho um outro grupo de filtros em que qualquer uma das condições que eu listar aqui devem ser satisfeitas, né? Então, conforme a situação, você pode mesclar os dois filtros, né? Criar condições que devem ser obrigatoriamente satisfeitas e outras que podem ser, ou qualquer uma delas aqui de baixo podem ser satisfeitas, tá? Então isso fica a critério e depende muito da natureza ou das características do relatório que você pretende desenvolver. Nesse caso aqui, meu objetivo é criar um relatório com todos os meus leads de Curitiba, né? Então aqui eu vou procurar aqui por cidade, tá? Aqui a cidade igual a Curitiba, tá? Então todos os meus leads que são da cidade de Curitiba. Não vou estabelecer mais nenhuma outra condição e vou então gerar aqui o meu relatório. Então está aqui o meu relatório com os leads ordenados aqui pelo nome, né? De A, começando pela letra A, né? Indo para a letra Z, né, até o final, e com as colunas que eu defini ali ao longo do processo, ok? Então aqui eu tenho as opções de imprimir esse relatório da forma como ele aparece na tela, exportar para CSV ou exportar para Excel, tá? Necessitando fazer correções
no relatório, quando você chega nessa fase, você pode voltar aqui clicando no botão customizar para realizar os ajustes que você julgar necessário, tá? Se a partir desse relatório você precisa gerar um segundo que tenha algumas variações desse primeiro, você pode duplicar esse relatório e criar um novo relatório, ok? Então, a partir daqui, o seu relatório já vai estar pronto aqui na lista de relatórios. Basta clicar aqui então para gerar novamente a informação, ok? Então, esse é o procedimento para você criar os seus relatórios. Beleza? Legal. Então, agora a gente vai partir para a criação de um gráfico, onde nesse gráfico a gente vai colocar aí num gráfico de barras os meus leads de Curitiba por fonte, né? Ou por origem desses leads. Então o procedimento é muito parecido. Você vai aqui no botão adicionar relatório e vai clicar em criar gráfico, né? E aqui você vai dar o nome para o seu gráfico, tá? Leads de Curitiba, leads Curitiba por fonte, tá? Então leads de Curitiba por fonte. Aqui a pasta eu vou colocar dentro da pastinha que eu criei, a pasta de gráficos, tá? E o módulo principal aqui vai ser o módulo de lead, ok? Não vou compartilhar com ninguém, tá? Também não vou agendar e vou então para a próxima. Aqui vou colocar a mesma condição. Os leads têm que ser da cidade de Curitiba, tá? E vou seguir para a próxima etapa, onde eu vou selecionar o tipo de gráfico que eu quero utilizar para apresentar essas informações. Então aqui eu vou utilizar o gráfico de barras horizontais, tá? E vou colocar aqui para que o sistema conte os meus leads de Curitiba, né, por fonte do lead, tá? Então aqui eu tenho a opção de fazer a contagem desses leads, tá? Então ele vai colocar aqui contar quantos leads tem por fonte. Então aqui eu vou gerar o meu gráfico. Então tá aqui, olha, eu tenho 2 leads que tem a fonte base interna, 2 que são indicação de cliente existente, aqui um que é outros, 3 que veio de parceiros e tenho aqui um que veio do website, tá? Então aqui eu tenho o meu gráfico. Bem, o gráfico que você cria aqui nessa área de relatórios, você pode colocar lá na página principal, naquela área de painéis, tá? Então eu posso colocar esses gráficos lá. O que eu posso fazer aqui, tá? Criar, por exemplo, uma coisa importante para você organizar aí os seus gráficos. Você pode criar essas pastas aqui, ó, na realidade essas abas, e organizar e inserir os seus gráficos aqui de forma organizada por temas, né? Para criar essas pastas, né, essas abas, basta você vir aqui, ó, adicionar novo painel, e aqui você adiciona a abazinha aqui, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar os meus leads, né, aquele gráfico de leads por fonte, e eu vou colocar aqui nessa aba comercial. Como que eu faço isso? Basta eu clicar aqui nesse pininho, né,
né, esse ícone aqui na forma de um pino, tá? E vou selecionar em qual aba eu vou inserir lá na página principal, no dashboard, no painel. Clico aqui, coloquei então foi fixado então lá no painel comercial, nesse painel aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui na tela. Então aqui eu tenho meus leads de Curitiba por fonte, tá? Então a partir daqui eu posso acompanhar, né, periodicamente como que está a situação dos meus leads, a distribuição dos meus leads em Curitiba por fonte, ok? Então esse é o procedimento para você criar relatórios e gráficos. A partir daí você pode explorar utilizando outras condições, explorando outros módulos, utilizando módulos relacionados, né, para que você possa criar os seus relatórios conforme a sua necessidade. Ok? Então é isso, espero que tenha ficado claro como que você cria seus relatórios e gráficos, mas qualquer dificuldade que você tenha, basta entrar em contato com a gente que podemos marcar aí, agendar uma webconferência onde a gente pode esclarecer qualquer dúvida, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.